Imagine a pequena cidade de Kamenskoye, no coração da Ucrânia, ainda sob o domínio do Império Russo, banhada pelo calor humano de uma comunidade unida. Foi nesse cenário acolhedor que, em dezembro de 1906, nasceu Leonid Brezhnev, figura que marcaria a história. Seu pai, Ilya, homem de fibra e determinação, havia deixado para trás a vida rural na região de Kursk, na Rússia, para se estabelecer como operário em Kamenskoye desde 1894. Naquela época, a cidade pulsava com cerca de 50.000 almas, impulsionada pela força de suas indústrias, especialmente a poderosa Companhia da Rússia Meridional, com suas siderúrgicas e fábricas de trilhos ferroviários. O progresso industrial transformava o lugar, refletindo o crescimento econômico que o Império Russo vivenciava desde o final do século XIX. Ilya Brezhnev, trabalhador incansável, enfrentava jornadas extenuantes de 12 horas na laminação da siderúrgica, um ambiente árduo onde as condições eram tudo, menos justas. Mas, diferentemente de muitos operários que começavam a abraçar as ideias socialistas em busca de melhores salários e direitos, ele acreditava no mérito do trabalho duro como caminho para ascender na vida. Ao seu lado, Natalia Mazalova, filha de Denis Mazalov, um homem que também buscará oportunidades em Kamenskoye após deixar Yanakievo, perto da atual Donetsk, trazia consigo a herança cultural de uma Ucrânia generosa e acolhedora. Esse encontro de origens russo-ucranianas geraria uma curiosidade nos registros oficiais. Em alguns, Leonid seria identificado como ucraniano, em outros, como russo. O destino uniu Ilya e Natalia em 1901, quando ela levava almoço ao pai na mesma laminação onde ele trabalhava. Daquela união nasceram 4 filhos, embora a primeira, Feoktista, tenha partido ainda bebê em 1905. Leonid chegou em 1906. Seguido por Vera em 1910 e Yakov em 1912. A família vivia modestamente em um quarto alugado, dividido com os avós maternos, até que em 1910, conquistaram seu próprio apartamento, um marco de progresso para quem vinha de uma linhagem de mestres de fornalha. Enquanto Ilya se dedicava integralmente ao trabalho, Natalia gerenciava o lar com esmero, criando os filhos em um ambiente de afeto e disciplina. O jovem Leonid era uma criança ativa, apaixonada pelas águas do rio Dnieper, onde nadava com entusiasmo, e pelo futebol, esporte que na época era visto como diversão da classe trabalhadora. Sua educação formal começou em 1915 na escola local, onde se destacou no estudo de línguas, latim, alemão e francês, e mergulhou em disciplinas como literatura russa, história, ciências e matemática. Seus pais sonhavam vê-lo tornar-se engenheiro, um profissional respeitado, que elevaria o status da família, já estabelecida na classe média. Mas o curso da história tinha outros planos. Desde 1914, o Império Russo lutava contra a Alemanha, a Áustria, a Hungria e o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Após um início difícil, o exército russo conseguiu reverter a situação em 1916, mas o governo imperial não conseguia administrar as crises que se acumulavam. A economia desmoronava, os preços de alimentos e combustível disparavam, e a insatisfação tomava as ruas. Em março de 1917, greves pacíficas de operários em Petrogrado, a capital, precipitaram a queda do regime czarista. Um governo provisório liberal assumiu o poder, mas dividia a autoridade com o soviete de Petrogrado, um conselho de deputados socialistas, trabalhadores e soldados. A instabilidade só aumentou. Um ofensivo militar mal-sucedido no verão de 1917 enfraqueceu ainda mais o governo provisório, que agora enfrentava pressões de todos os lados. Foi nesse contexto que os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, ganharam força. Defendiam uma revolução proletária para derrubar o sistema e construir um Estado socialista, onde a economia servisse aos trabalhadores e as divisões sociais fossem eliminadas. Ao contrário de outros partidos, os bolcheviques eram os únicos a propor o fim imediato da guerra, uma bandeira que conquistou apoio popular. Em novembro de 1917, outubro no antigo calendário juliano, ainda usado na Rússia, os bolcheviques tomaram o poder naquilo que ficaria conhecido como a Revolução de Outubro. Petrogrado deixou de ser a capital, cedendo lugar a Moscou, e o partido passou a se chamar Partido Comunista. Em março de 1918, a Rússia soviética assinou o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, renunciando a vastos territórios, incluindo partes da Ucrânia e da Bielorrússia.
Enquanto isso, em junho de 1917, a Ucrânia havia declarado independência como República Popular, mas, até o final do ano, os bolcheviques já dominavam Kiev, e Kamenskoye não escapou ilesa da turbulência. Nos 3 anos seguintes, a cidade mudou de mãos repetidas vezes durante a Guerra Civil Russa, um conflito caótico com cerca de 20 facções disputando o controle da Ucrânia. Após o tratado com a Alemanha, os alemães instalaram um governo de direita, o Hetmanato, que durou até a derrota germânica em novembro de 1918. Em 1919, Kamenskoye foi ocupada sucessivamente pelos cossacos de Kuban, pelas tropas do general Anton Denikin, líder do Exército Branco, anti-bolchevique, pelos anarquistas de Nestor Mako e finalmente pelo Exército Vermelho. Um turbilhão de forças que moldaria para sempre o futuro da região e de quem nela nasceu. E que época tumultuada foi essa! Mas contra todas as adversidades, o controle finalmente se consolidou. A escola onde Leonid Brezhnev estudava, antes conhecida como Escola dos Trabalhadores, foi rebatizada como primeira escola soviética sob o regime bolchevique, um símbolo de prestígio naqueles dias conturbados. É impossível não sentir um nó na garganta ao lembrar das vidas ceifadas pela instabilidade política. Professores queridos, funcionários dedicados, todos arrastados pelo redemoinho da história. A própria sobrevivência era uma batalha. Em 1921, a epidemia de tifo varreu a região, e o jovem Brezhnev, então com apenas 14 anos, viu-se obrigado a abandonar os estudos naquele verão. A fábrica de Kamenskoye, paralisada desde 1919, já não oferecia esperanças. Foi então que Ilya Brezhnev, seu pai, tomou uma decisão dolorosa, mas necessária: retornar com a família à terra natal, perto de Kursk. Por 2 anos, Leonid conheceu a dureza da vida no campo, trabalhando como carregador para ajudar a sustentar os seus. Enquanto isso, a Rússia bolchevique, faminta por recursos, apertava o cerco sobre o campo, exigindo grãos para alimentar o Exército Vermelho. As cidades resistiam, mas o interior sufocava. Até que, em 1922, Lenin lançou a nova política econômica, NEP, um sopro de mercado controlado que, aos poucos, reanimou a economia rural e aliviou as tensões. Foi nesse mesmo ano que as repúblicas socialistas Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e os estados transcaucasianos de Armênia, Geórgia e Azerbaijão selaram sua união, dando origem à União Soviética. Um novo capítulo se abria. Em 1923, Brezhnev, ávido por conhecimento e com o futuro nos olhos, matriculou-se no Colégio Técnico de Gestão Agrícola de Kursk. Para custear os estudos, trabalhou como figurante no teatro local, e foi ali, entre os bastidores, que descobriu uma paixão inesperada: a poesia. Influenciado por Sergei Yesenin, cujos versos ecoavam a alma russa, e inspirado por uma leitura de Vladimir Mayakovsky em Kursk, ele próprio passou a escrever poemas revolucionários. Mas não era apenas a arte que o movia. Em 1923, ingressou no Komsomol, a juventude bolchevique, um passo decisivo. Não foi uma adesão oportunista, mas uma escolha convicta. Brezhnev acreditava no projeto soviético. E quando Lenin faleceu, em 1924, ele estava entre aqueles que choraram a perda do líder, e que, ao mesmo tempo, viram ali um chamado à ação. Em 1925, seu caminho cruzou com o de Victoria Denisova, então estudante de medicina. O casamento, em março de 1928, selou não apenas uma união afetiva, mas uma parceria para a vida. Juntos, teriam 2 filhos, Galina, 1929, e Yuri, 1933. Formado em 1927, Brezhnev começou a trabalhar como agrimensor em Kursk, mas o destino o levaria mais longe. Em 1928, ele e Victoria mudarão-se para os Urais, perto de Sverdlovsk, a antiga e futura Ekaterinburg, onde uma nova fase o aguardava. Era um momento de transformações radicais. Com a morte de Lenin, o Partido Comunista adotou uma liderança coletiva, mas as divisões eram profundas. Enquanto Stalin e Bukharin defendiam a continuidade da NEP, outros clamavam por um salto rumo ao socialismo pleno, a estatização total da agricultura, a construção acelerada do Estado comunista. Até 1927, a disputa foi feroz, mas Stalin, com sua astúcia política, sairia vitorioso. Ao assumir o controle do aparato partidário, ele não apenas consolidou seu poder como arquitetou o fim da NEP. Em dezembro daquele ano, o sinal foi dado. A coletivização forçada da agricultura seria a pedra angular do primeiro plano quinquenal, lançado em outubro de 1928. Brezhnev, então um funcionário dedicado ao cadastro de terras, viu-se no olho do furacão.
Seu trabalho, medir, demarcar, apagar as divisões entre as faixas individuais de terra, era, na prática, preparar o terreno para os kolkhozes. Uniram-se as parcelas, uniram-se os destinos, dizia a propaganda. Mas a realidade era muito mais cruel. Os kulaks, os camponeses mais prósperos, resistiram. Stalin os rotulou de inimigos de classe e desatou a repressão. Confisco de grãos, deportações em massa, fuzilamentos sumários. A terra, antes dividida, agora pertencia ao Estado, e quem ousasse discordar pagaria com a vida. Nesse contexto de violência institucionalizada, Brezhnev ascendeu. Em 9 de outubro de 1929, tornou-se membro pleno do Partido Comunista. Em fevereiro de 1930, foi promovido a presidente do Comitê de Terras de Sverdlovsk, onde passou 3 anos lidando com os conflitos entre camponeses relutantes e as fazendas coletivas. Mas o ritmo das purgas era implacável. Em novembro de 1929, Stalin havia decretado a liquidação dos kulaks como classe. 4 meses depois, no auge do caos da desculaquização, Brezhnev já não estava mais à frente do órgão. Seu tempo em Sverdlovsk durará apenas 6 meses, um sinal de que maiores desafios e oportunidades o aguardavam. Em setembro de 1930, ele partiu para Moscou, onde ingressou no Instituto Agrícola Kalinin. Mas os estudos foram interrompidos. Após alguns meses voltou a Kamenskoye, agora rebatizada em homenagem a Felix Dzerzhinsky, o fundador da temida Checa. A usina siderúrgica, outrora fechada, reabria suas portas e, com ela, um novo capítulo na vida de Brezhnev. Em 1931, ele estava de volta ao chão de fábrica, não mais como um adolescente desamparado, mas como um homem forjado nas lutas de uma era que não perdoava os fracos. A revolução continuava, e ele estava determinado a fazer parte dela. Os anos não eram apenas números no calendário, eram provas de fogo. E Brezhnev, agora um homem feito nas entranhas da revolução, sabia que cada noite depois do turno na fábrica era uma batalha por algo maior. Enquanto o vapor das máquinas ainda impregnava suas roupas, ele se sentava nos bancos do Instituto de Metalurgia Arsenichev, não como um operário cansado, mas como um estrategista em formação. Os livros de engenharia térmica se misturavam aos panfletos do partido, e cada equação resolvida era um passo mais próximo do poder. Até que em março de 1932, o destino lhe estendeu um convite que não podia recusar. Secretário da organização partidária do Instituto. Não era apenas um cargo, era um teste de lealdade. E a lealdade, naquela época, mídia-se em sacas de grãos. A Ucrânia resistia à coletivização forçada, e Moscou não aceitava não como resposta. Brezhnev foi lançado à linha de frente dessa guerra silenciosa, persuadir, pressionar, convencer os camponeses a entregarem suas colheitas ao Estado. Os campos esvaziados, os celeiros vazios, os rostos famintos, tudo era justificado em nome do progresso. Quando a fome se alastrou como uma praga, ele já estava um degrau acima, diretor da faculdade operária, o trampolim que transformaria trabalhadores em quadros do partido. Em janeiro de 1935, o diploma de engenheiro térmico selou sua ascensão, mas o chão de fábrica já não era seu lugar. O exército o chamou em outubro de 1935, e a Sibéria o recebeu com ventos cortantes. Chita não era um exílio, era um campo de provas. Entre as fileiras de um batalhão de tanques, Brezhnev não empunhava um fuzil, mas algo mais poderoso, a palavra do partido. Como comissário político, sua missão era forjar não apenas soldados, mas crenças. Quando voltou, em novembro de 1936, a cidade que o viu crescer tinha um novo nome, Dneprodzerzhinsk, uma homenagem ao rio que a cortava e ao homem que a Checa temia. Mas era em Moscou que o verdadeiro terror se desenhava. Stalin havia desencadeado a Grande Purga. Os antigos bolcheviques, heróis de 1917, eram agora traidores, sabotadores, inimigos do povo. Cada execução era um aviso, cada vaga no partido uma oportunidade. Brezhnev não era um idealista, era um sobrevivente. Quando o diretor do Colégio Técnico de Metalurgia foi removido, ou pior, ele assumiu o cargo sem hesitar. Não por paixão pela causa, mas porque na URSS de Stalin, hesitar era morrer. Em 1937, enquanto mais de 700 operários da siderúrgica Dzerzhinsky eram fuzilados por atividades contra-revolucionárias, ele subia outro degrau, vice-presidente do soviete da cidade, o braço direito do poder local. Não tomava decisões, apenas votava certo. Agradecia aos que o promoviam e silenciava diante dos que desapareciam. Até que em janeiro de 1938, um nome ecoou como um trovão: Nikita Khrushchev. O novo secretário-geral da Ucrânia não era apenas um aliado de Stalin, era um caçador de talentos.
E Breslau, com seu currículo imaculado, ou convenientemente limpo, chamou sua atenção. Em maio daquele ano, o convite chegou. Dnepropetrovsk, a capital provincial, o aguardava. Lá, ele assumiria o Departamento de Comércio, um cargo aparentemente burocrático, mas estratégico, porque na URSS, até o pão era política. E a política, em 1939, tinha um nome: guerra. Enquanto Hitler engolia a Europa, Stalin jogava um jogo perigoso. O Pacto Molotov-Ribbentrop, assinado em agosto, foi vendido como uma vitória da paz, mas Breslau sabia ler entre as linhas. Como secretário de propaganda do partido, cargo que assumiu em fevereiro de 1939, graças à influência de seu mentor, Grushevoi, sua missão era simples: transformar mentiras em verdade. Um dia denunciava o fascismo alemão, no outro, louvava a amizade soviético-nazista. A ironia não importava. O que importava era que, quando Stalin ordenasse, a máquina de propaganda estaria pronta para inverter o discurso novamente. E a ordem não demorou. Em setembro de 1940, Breslau foi promovido a terceiro secretário do Comitê do Partido de Dnepropetrovsk, o homem responsável por transformar a região, que produzia 16% do aço soviético, em uma fortaleza militar. As fábricas passaram a forjar canhões em vez de trilhos, os operários, a trabalhar em turnos exaustivos. Ele não era um general, mas um engenheiro da guerra. Até que, em 22 de junho de 1941, o céu desabou. Hitler traiu Stalin. Ou, como diriam os panfletos do partido, o fascismo lançou sua agressão covarde. Em questão de semanas, os tanques alemães rompiam as defesas soviéticas como facas em manteiga. Dnepropetrovsk, a joia industrial da Ucrânia, estava na mira. Breslau não teve tempo para dúvidas: evacuar as fábricas, salvar as máquinas, queimar o que não pudesse ser levado. Em 14 de julho, alistou-se. Não como soldado raso, mas como comissário político do Fronte Sul, a voz do partido nas trincheiras, o homem encarregado de manter a moral alta enquanto o mundo desmoronava. Quando os alemães tomaram a cidade, em 25 de agosto, ele foi um dos últimos a partir. Não por heroísmo, mas porque sabia que recuar cedo demais era assinar sua sentença de morte. A retaguarda não perdoava covardes. E Leonid Breslau, mais do que tudo, odia perder. Stalingrado. O Volga, espelho de uma resistência que o mundo jamais esqueceria, testemunha a luta pelos campos petrolíferos do Cáucaso. Em agosto de 1942, Breslau não estava nas linhas de frente, mas onde sua astúcia política valia mais que balas. Na administração do Fronte Transcaucasiano, agora como vice-chefe do departamento político. Um cargo estratégico porque a guerra não se ganhava apenas com tanques, ganhava-se com homens que acreditassem na vitória, mesmo quando a derrota parecia certa. Mas o destino tinha planos maiores para ele. Em abril de 1943, assumiu o comando político da 18ª Armada, agora com as estrelas de coronel no uniforme. Não era um posto para amadores. Enquanto o Exército Vermelho sangrava para conter a ofensiva alemã, Breslau marchava ao lado dos soldados rumo a Novorossiysk, o porto estratégico do Mar Negro. O ar salgado misturava-se ao cheiro de pólvora, e ele, como sempre, estava onde a história se escrevia, não como espectador, mas como parte dela. Até que em setembro, o preço da glória chegou. Uma mina explodiu sob sua embarcação de desembarque, ferindo-o. Mas Breslau não era homem de se abater por um golpe do acaso. Enquanto a 18ª Armada avançava para o oeste, arrasando as defesas nazistas, ele retornou mais determinado. Primeiro para reconquistar Kiev em novembro, sob o mando do primeiro fronte ucraniano. Depois, em agosto de 1944, para cruzar as montanhas Cárpatos com o quarto fronte ucraniano, pisando em terras que um dia pertenceram à Tchecoslováquia. A promoção a general-major não foi mera formalidade. Stalin não distribuía estrelas a qualquer um. Breslau recebeu uma missão de peso, não apenas libertar, mas reconstruir. O Exército Vermelho chegava como libertador, mas todos sabiam o que isso significava: a sombra longa de Moscou estendendo-se sobre a Europa Central. Instituições do partido brotavam onde antes havia governos independentes. A anexação não era uma questão de se, mas de quando. E então veio 1945. A 18ª Armada, agora sob seu comando político, entrou em Praga ao lado do primeiro corpo tchecoslovaco, liderado por Ludvík Svoboda. Em 8 de maio, a capital caía. No mesmo dia, a Alemanha assinava sua rendição. Berlim estava em ruínas, mas Moscou sorria. Os estados bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, já eram parte do Império. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria. Todos virariam peças no tabuleiro soviético. A Alemanha dividida.
capitalista a oeste e comunista a leste. Bresel não estava ali por acaso. Sua guerra não terminara com os tiros. Em junho, desfilou pela Praça Vermelha coronel de 38 anos, rosto sério sob o uniforme impecável. Mas seu verdadeiro campo de batalha agora era outro, a burocracia do partido. Homem de Stalin, conhecedor das engrenagens do poder, ele sabia que a reconstrução da Ucrânia seria seu próximo teste. Quando voltou em agosto, o 4º Fronte Ucraniano já era o Distrito Militar dos Cárpatos, e seu território, ampliado. A Tchecoslováquia e a Romênia, agora sob influência soviética, eram o prêmio de uma guerra que ele ajudara a vencer. Mas a paz não trouxe descanso. Em 1945, enquanto a Europa se recompunha, Bresel enfrentava dois inimigos, os nacionalistas ucranianos, que se recusavam a curvar-se a Moscou, e a própria fome, herança amarga da ocupação nazista e das políticas fatalistas. Stalin, porém, não tolerava fracassos. E Bresel, mais uma vez, provou que era o homem certo para tarefas impossíveis. Khrushchev, seu antigo patrono, observava de perto. Quando o líder ucraniano caiu em desgraça em 1947, foi Bresel quem assumiu o controle de Zaporozhye no sudeste da Ucrânia. A usina siderúrgica e a hidrelétrica, destruídas pela guerra, precisavam renascer. E ele as ressuscitou. Com Andrei Kirilenko, seu braço direito no departamento político da 18ª Armada, trabalhou sem trégua. Até março de 1947, as turbinas da usina voltaram a girar. Mas a fome ainda assombrava a Ucrânia, e Stalin, como sempre, culpava inimigos do povo. Bresel tentou mitigar a crise, mas o sistema não perdoava. Quando Khrushchev foi reconduzido ao poder em dezembro, Bresel já havia provado seu valor. A usina siderúrgica reabriu em outubro e Stalin, em pessoa, lhe concedeu a Ordem de Lenin. Sua recompensa veio em novembro de 1947. Dnepropetrovsk, cidade-chave da indústria ucraniana, agora sob seu comando. Reconstruir fábricas, relançar a produção agrícola, mostrar que o socialismo podia erguer-se das cinzas. E foi ali, entre o aço e o trigo, que forjou sua verdadeira arma, uma rede de lealdades inquebráveis. A máfia de Dnepropetrovsk não era um apelido casual. Era um exército particular. Nikolai Tikhonov, o engenheiro-chefe. Vladimir Semishastny, líder do Komsomol em Kiev. Vladimir Secherbitsky, seu futuro braço direito no Politburo. Homens que, como ele, sabiam que o poder não se pedia, tomava-se. Em janeiro de 1949, seu nome foi inscrito no Comitê Central do Partido Comunista Ucraniano. Não por sorte, não por carisma, mas porque Leonid Bresel havia aprendido a lição mais valiosa da guerra. Na União Soviética, a sobrevivência não era um direito, era uma conquista. E ele estava apenas começando. Stalin e Khrushchev já o haviam notado. E quando este último assumiu o comando do partido em Moscou, em dezembro de 1949, Bresel recebeu seu chamado para a capital. Não como um favor, mas como uma aposta calculada. Em julho de 1950, Stalin o nomeou primeiro secretário do Partido Comunista da Moldávia, aquele território espremido entre a URSS e a Romênia Socialista, uma república recém-forjada com as cicatrizes da anexação de 1940 ainda abertas. A Bessarábia e a Bucovina, arrancadas da Romênia, haviam sido costuradas à Moldávia soviética como um remendo mal ajambrado. E ali, entre campos esgotados e aldeias famintas, Bresel encontraria seu próximo campo de batalha. A fome ainda assombrava a região, herança da guerra e das requisições brutais de Stalin. Em julho de 1949, 35 mil inimigos do povo, camponeses, intelectuais, qualquer um que ousasse murmurar contra o regime, haviam sido deportados para a Sibéria pelo NKVD. A repressão não alimentou ninguém, só multiplicou o desespero. Mas foi exatamente nesse cenário de ruínas que Stalin decidiu testar Bresel. Um homem que sabe obedecer sem questionar deve ter pensado voz, e Bresel não decepcionaria. Chegando a Chisinau, a capital moldava de calçadas poeirentas e edifícios baixos, ele agiu como sempre, com a precisão de um engenheiro e a paciência de um estrategista. Não era um tirano de voz trovejante como Beria nem um ideólogo fanático como Molotov. Bresel preferia a arte da persuasão sutil. Em vez de ameaçar os camponeses com fuzis, ele os convidava para reuniões de esclarecimento sobre os benefícios das fazendas coletivas. Em vez de executar burocratas ineficientes, ele os chamava para conversas fraternais e, se necessário, lhes oferecia uma segunda chance. Competência se constrói, camaradas, dizia com um sorriso que não chegava a ser amigável, mas tampouco hostil. E nós vamos construir juntos. Os resultados? Para Moscou, eram impecáveis.
As cotas agrícolas, antes uma piada trágica, começaram a ser cumpridas. Uma usina termoelétrica foi erguida. As obras da hidrelétrica no rio Dniester, embora lentas, avançavam. E mais importante, a Moldávia parou de ser um problema no mapa de Stalin. Brezhnev havia transformado uma república falida em um exemplo de eficiência socialista ou, pelo menos, em algo que se parecia com isso nos relatórios enviados ao Kremlin. Ao seu lado, uma trindade de leais: Nikolai Sheloloko, seu irmão de armas desde os tempos de Dnepropetrovsk, Konstantin Chernenko, o deputado silencioso que anota tudo e nunca esboça uma objeção, e o chefe de propaganda local, um homem cuja habilidade em polir derrotas em vitórias o tornaria, anos depois, um dos pilares do aparato brezhnevista. Juntos, eles formavam uma máquina bem oleada, até que em maio de 1952, o corpo de Brezhnev traiu. Um infarto aos 45 anos. 2 meses de licença médica, 2 meses em que os inimigos nacionalistas moldavos, rivais no partido, os eternos descontentes, sussurraram que sua estrela estava se apagando. Em agosto, o plenum do partido o acusou de brandura excessiva com os quadros locais. Em setembro, a Pravda publicou uma crítica velada, ecoada pela revista Bolshevik, que citava Stalin para lembrá-lo de que a autocrítica é uma arma, não um luxo. Brezhnev leu, anotou e esperou. Sua chance veio em outubro, no 19º Congresso do partido. Lá estava ele, de pé diante de Stalin, o homem que nunca havia visto de perto. Sou da Moldávia, camarada, Stalin disse, com a voz firme, mas as mãos discretamente suadas. O voz o observou por um longo segundo, e então, com um aceno, selou seu destino. Brezhnev não só foi confirmado no Comitê Central como ascendeu ao Presidium, o antigo Politburo. Stalin, paranoico com as manobras de Malenkov e Beria, estava diluindo o poder dos pesos pesados com sangue novo. E Brezhnev era exatamente isso, novo, maleável e, acima de tudo, grato. Em dezembro de 1952, ele e a família se mudaram para Moscou. Um apartamento de 3 cômodos em Zamosvorech, bairro de ruas estreitas e memórias imperiais. Não era luxo, mas era perto. Perto do Kremlin. Perto das decisões. Brezhnev frequentava as reuniões do Presidium não como um figurante, mas como um aprendiz atento. Stalin o encarregou da propaganda nas Forças Armadas, um teste de lealdade. Ele entregou cada relatório no prazo, cada discurso no tom certo. Até que, em 5 de março de 1953, o impensável aconteceu. Stalin morreu. E com ele, o mundo que Brezhnev conhecia desabou. O Presidium encolheu. Dos 25 membros, só 9 permaneceram. Brezhnev não estava entre eles. Em um piscar de olhos, foi rebaixado a vice-chefe da administração política do Ministério da Defesa, um cargo burocrático longe dos holofotes. Mas ele não era homem de se lamentar. Enquanto Beria, o carrasco de Stalin, assumia o controle com mãos ensanguentadas, Brezhnev observava. Esperava. E quando Khrushchev e Malenkov, em junho daquele ano, arquitetaram a queda de Beria, com a ajuda decisiva do Marechal Zhukov, ele estava lá. Não na linha de frente da conspiração, mas nos bastidores, assegurando que as tropas do Distrito Militar de Moscou não interferissem. Um serviço silencioso, mas vital. Khrushchev não esqueceu. Em agosto de 1953, Brezhnev foi promovido a tenente-general. Um título militar, sim, mas acima de tudo um sinal. Ele ainda estava no jogo. O Presidium, agora sob a fachada de uma liderança coletiva, era na verdade um ringue. De um lado, Malenkov, o premier que apostava na indústria leve e no consumo. Do outro, Khrushchev, o secretário-geral obcecado por tratores, milho e a gloriosa expansão das terras virgens do Cazaquistão. Brezhnev, pragmático, soube em qual cavalo apostar. Quando, em janeiro de 1954, o Cazaquistão, com suas estepes infinitas e seus líderes nativos sendo purgados por falta de entusiasmo, precisou de uma mão firme, o Presidium enviou Ponomarenko, homem de Malenkov, como primeiro secretário, e Brezhnev como seu segundo. Mais uma vez, o ex-engueiro de Kamenskoye desembarcava em uma república problemática, desta vez com o vento siberiano cortando o rosto e a ordem de transformar o deserto em celeiro. Almaty o recebeu com o mesmo ceticismo que Chisinau, mas Brezhnev já conhecia o roteiro. E como sempre, ele não veio para convencer, veio para vencer. Os desafios que Brezhnev enfrentará na Moldávia não eram nada comparados ao que o aguardava nas estepes cazacas. Desta vez, não se tratava de uma faixa estreita de terra entre o Danúbio e o Dniester, mas de um império de horizontes infinitos, maior que toda a Europa Ocidental, onde 7 milhões de almas dividiam lealdades entre a tradição nômade e as promessas de Moscou.
E, no entanto, era ali que o Kremlin depositava suas esperanças, transformar o deserto em pão. Ponomarenko, o homem de ferro enviado por Malenkov, preferia governar desde a segurança de Almaty, com decretos e ameaças. Brezhnev não. Ele partiu para as estradas, como o general que inspeciona a linha de frente. Os dois formavam uma dupla improvável, mas eficaz. Um, o chicote, o outro, a cenoura. Enquanto o primeiro mantinha a máquina partidária sob tensão, o segundo conquistava os kolkhozes com sorrisos, promessas e uma paciência que só quem já plantou milho em solo ingrato conhece. Tovarish, estamos todos no mesmo barco, repetia, enquanto distribuía cigarros e anotações em cadernos de couro. A diferença? Brezhnev realmente acreditava nisso. E então veio a Ordem de Moscou, 6,3 milhões de hectares. Não era um pedido. Era um decreto divino, assinado por Khrushchev em pessoa. A União Soviética precisava de grãos, e as terras virgens do Cazaquistão, Tselina, como chamavam, eram a última fronteira. Brezhnev não hesitou. Em 1954, 90 fazendas estatais brotaram como cogumelos após a chuva. No ano seguinte já eram 250, espalhadas ao longo das ferrovias e rios, como pontos de uma constelação traçada a régua e compasso. Mas o plano tinha um problema: a Tselina não era virgem por acaso. Era hostil. O solo, muitas vezes ainda coberto de neve quando as sementes eram jogadas ao chão, os trabalhadores, recrutados às pressas entre operários de fábrica e estudantes, que não sabiam distinguir cevada de cardo, e as máquinas prometidas por Moscou, mas sempre em falta, como se o próprio Estado duvidasse do projeto. Os resultados não demoraram a chegar, e eram desastrosos. Quando as colheitas minguaram, Brezhnev não culpou o clima. Culpou os diretores das fazendas, os burocratas do partido, a corrupção que desviava os salários dos camponeses. Como esperam que eles trabalhem se não têm nem água para beber? Rugia em reuniões, enquanto relatórios sobre animais mortos de fome se acumulavam em sua mesa. Mas Khrushchev não aceitava desculpas. A campanha das terras virgens era sua obsessão, seu cavalo de batalha contra os pessimistas de Malenkov. E Brezhnev, leal até a medula, engoliu o orgulho e seguiu adiante. Se era preciso plantar milho no meio da estepe, que assim fosse, mesmo que o verão de 1955 trouxesse uma seca tão brutal que ameaçasse devorar os 700 mil hectares já semeados. O pior ainda estava por vir. O inverno chegou e com ele a fome nos currais. Centenas de milhares de cabeças de gado caíram, seus corpos empilhados como lenha inútil. A culpa, é claro, recaiu sobre Ponomarenko. Em maio de 1955, o homem que fora enviado para domar o Cazaquistão foi domado por sua própria incompetência, ou, mais precisamente, pela conveniência política. Khrushchev, recém-saído vitorioso de sua batalha contra Malenkov, precisava de um bode expiatório. E Brezhnev, sempre no lugar certo na hora certa, assumiu o comando. Agosto de 1955, Leonid Ilyich Brezhnev, agora primeiro secretário do Partido Comunista do Cazaquistão. O ex-engenheiro de Kamenskoye e o homem que aprenderá a negociar com vinicultores moldavos e pastores casacos, estava no auge de seu poder regional. E não demoraria para que Moscou o chamasse de volta. Ao seu lado, Muhammad Konaev, um cazaco de sangue e tradição, foi nomeado presidente do Conselho de Ministros, a dupla perfeita para acalmar os ânimos locais enquanto o Kremlin traçava seus próximos movimentos. Mas Brezhnev não era do tipo que se contentava com vitórias regionais. Em fevereiro de 1956, ele estava de volta à capital, não como um mero observador, mas como candidato a membro do Presidium. O 20º Party Congress estava prestes a começar, e com ele, um terremoto que abalaria os alicerces do regime. Em 24 de fevereiro, atrás de portas fechadas, Khrushchev desferiu seu golpe. O discurso secreto, uma denúncia arrasadora dos crimes de Stalin. Brezhnev ouviu em silêncio, como sempre. Não era homem de gestos dramáticos. Mas quando chegou sua vez de falar, não titubeou, apoiou Khrushchev, linha por linha, palavra por palavra. Afinal, a lealdade era sua moeda mais valiosa. E lealdade, em 1956, significava sangue. Quando a Hungria se levantou contra o jugo soviético, quando Irinej ousou sonhar com uma via húngara para o socialismo, Brezhnev esteve entre aqueles que compilou a lista dos confiáveis, os comunistas húngaros que não trairiam Moscou. Quando os tanques soviéticos esmagaram Budapeste em novembro, foi ele, ao lado de Mikoyan e Suslov, quem levou a mensagem a János Kadar. A União Soviética não abandona os seus. O novo líder húngaro entendeu. E Brezhnev voltou para casa com mais uma vitória no currículo. Mas a verdadeira prova viria em 1957.
Khrushchev, sempre impetuoso, decidiu descentralizar a economia, transferindo o poder dos ministérios de Moscou para as repúblicas. Uma jogada ousada e perigosa. Seus inimigos, os velhos fatalistas como Molotov, Kaganovich e Malenkov, viram sua chance. Em 18 de junho, no Presidium, a armadilha foi armada. 7 membros contra Khrushchev. Brezel, ainda um candidato sem direito a voto, poderia ter se calado. Poderia ter calculado, esperado como tantos outros. Mas não. Ele se levantou. E falou. E quando Kaganovich o interrompeu com um golpe baixo, você está doente, camarada Brezel. Parece que vai desmaiar, ele não recuou. Caiu sim, mas não por fraqueza. Dizem que foi um ataque de vertigem. Outros sussurram que foi teatro, uma manobra para ganhar tempo enquanto Khrushchev articulava sua contraofensiva. O fato é que no dia seguinte Brezel enviou uma carta ao líder, Nikita Sergeyevich, pode contar comigo. E quando os membros do Comitê Central chegaram a Moscou, exigindo uma votação, foi a voz de Brezel, firme, inquebrantável, que ajudou a virar o jogo. Khrushchev sobreviveu. E Brezel? Ele não apenas sobreviveu. Ele se tornou indispensável. O pleno extraordinário marcado para 22 de junho não foi um mero procedimento burocrático. Foi o palco onde Brezel, com uma precisão cirúrgica, desarmou Kaganovich, Malenkov e Molotov, os últimos vestígios da velha guarda stalinista que ainda sonhavam em reviver os métodos do passado. Não com gritos, não com ameaças, mas com uma firmeza que deixava claro: o partido não pertencia a nenhum homem, nem mesmo a Khrushchev. Compreendo o medo, camaradas, parecia dizer seu silêncio calculado. Mas a história não se escreve com terror. E quando a poeira baixou, Khrushchev permaneceu de pé e Brezel, agora membro pleno do Presidium, havia provado que sabia jogar o jogo melhor do que qualquer um. Junho também foi o mês em que o Marechal Zhukov, o herói da Grande Guerra Patriótica, ainda brilhava como o maior aliado de Khrushchev. Mas outubro chegou e com ele, a traição. Ou melhor, a Realpolitik. Quando Khrushchev virou as costas a Zhukov, acusando-o de cultivar um perigoso culto à personalidade, quem esteve ao seu lado, reforçando cada palavra com a autoridade de quem já havia visto o preço da lealdade cega? Brezel. Não por ódio a Zhukov, mas por uma compreensão fria. O exército não poderia ser mais poderoso que o partido. E quando, em 1958, Khrushchev decidiu substituir Bulganin como premier, quem assumiu o cargo com a elegância de quem já carregava o futuro nas mãos? Mais uma vez Brezel. Unificar a liderança do partido e do governo não era apenas um gesto de confiança, era um teste. E ele passou com distinção. As recompensas não demoraram. Março de 1958 o viu ascendendo ainda mais, agora responsável por algo que definiria uma era: a indústria pesada e os armamentos. Ou seja, o coração e os músculos da URSS. E no centro desse império de aço e fogo, um projeto que faria o mundo tremer: o programa espacial. Khrushchev sonhava em provar ao Ocidente que o socialismo não apenas competia, mas superava o capitalismo. E quem melhor para supervisionar a construção desse sonho do que um homem que já havia transformado repúblicas inteiras em potências industriais? Brezel não apenas aceitou a missão, ele a abraçou. No Cazaquistão, sob o sol implacável das estepes, foi ele quem supervisionou a ereção dos foguetes em Baikonur, quem garantiu que cada parafuso, cada cálculo, cada vida dedicada àquele empreendimento fosse um passo rumo à glória. Não por acaso foi sob sua vigilância que a União Soviética lançou o primeiro homem ao espaço. Yuri Gagarin não voou sozinho em 12 de abril de 1961. Levou consigo o peso de um império, a ambição de um sistema e a assinatura silenciosa de Brezel, o homem que havia transformado a utopia em realidade. Enquanto o mundo assistia atônito àquele salto gigante, os bastidores contavam outra história, a de um líder que passo a passo consolidava seu lugar não apenas como executor, mas como arquiteto do futuro soviético. E o futuro, como se viu, não se limitava às estrelas. Em 7 de maio de 1960, Brezel foi eleito presidente do Presidium do Soviete Supremo, o chefe de Estado da URSS, um cargo que nas mãos de Voroshilo havia sido mera figuração. Mas Brezel não era Voroshilo. Enquanto o velho marechal se contentava em sorrir para as câmeras, ele via além. A detente com o Ocidente não era uma rendição, mas uma estratégia. A agricultura, sua paixão de longa data, agora se somava à indústria e à defesa em um trio imparável. E a política externa? Ali residia seu próximo campo de batalha. De 1961 a 1964, o mundo assistiu à ascensão de um diplomata inesperado.
Khrushchev sonhava com a África, e Brezhnev foi seu braço direito na conquista daquele continente em ebulição. Marrocos, Guiné, Gana, em cada parada ele não apenas assinava acordos comerciais, mas tecia alianças com os movimentos anticoloniais, lembrando aos líderes africanos com um sorriso afiado, que a Rússia nunca havia plantado sua bandeira em solo alheio. Nós não somos como eles, parecia dizer cada aperto de mão. Na Índia e no Afeganistão expandiu a cooperação econômica. No Irã, dançou com o Shah sem nunca perder de vista o tabuleiro maior. A mensagem era clara: a URSS não era apenas uma superpotência militar, mas um farol para os oprimidos. E enquanto Khrushchev desestalinizava o partido com um martelo, Brezhnev trabalhava nos bastidores, refinando as reformas. A nova Constituição, os limites aos mandatos dos oficiais, a descentralização do poder, cada mudança carregava sua marca. Em 20 anos, ele havia reconstruído a Ucrânia, domado a Moldávia, transformado terras virgens em celeiros. Agora ajudava a reescrever as regras do jogo. Mas até mesmo os mais leais têm seus limites. Porque em 1964, algo mudou. Khrushchev, o homem que ele havia salvado em 1957, começou a tropeçar. As transferências arbitrárias de quadros do partido, as decisões unilaterais, o culto à personalidade que ele mesmo havia condenado, tudo isso erodia a paciência dos homens no Presidium. Brezhnev observava, esperava. E quando em julho Khrushchev cometeu o erro de nomear Mikoyan para um posto sem consultar seus pares, as engrenagens começaram a girar. A demissão de Brezhnev para secretário conjunto do Comitê Central, ao lado de Podorny, não foi um revés, foi um sinal. Um aviso de que o tempo do voluntarismo de Khrushchev estava acabando. E então veio setembro. Pitsunda, a Geórgia, o Mar Negro testemunha de conversas que selariam um destino. Malinowski, o ministro da Defesa, já estava do seu lado. Semishastny, o chefe da KGB, também. Até Shelest, o poderoso chefe ucraniano, entendia que a hora havia chegado. Quando Khrushchev, ingênuo, convidou Mikoyan para uma reunião relaxante, Brezhnev já havia traçado o plano. Em 12 de outubro, o convite para Moscou não foi um pedido, foi uma ordem. E quando, no dia seguinte, o Presidium se reuniu, não havia mais espaço para debates. O resto, como se costuma dizer, é história. Mas a história, meus amigos, é escrita por aqueles que sabem esperar. E Brezhnev sempre soube esperar. 2 dias bastaram. Não foram discussões, foram sentenças. O culto à personalidade de Khrushchev, um erro estratégico. Suas reformas econômicas, um fracasso calculado. A divisão do partido em ramos separados, cada um responsável por um setor da agricultura, um caos administrativo disfarçado de inovação. E Mikoyan, o velho raposo, até tentou suavizar as críticas, sim, houve equívocos, mas podemos ajustar. Como se a história fosse escrita com meias palavras. Khrushchev, por sua vez, quando finalmente lhe deram a palavra, não teve escolha a não ser curvar-se. Reconheço os erros, admitiu, como se isso bastasse para salvar sua pele. O Comitê Central, é claro, já havia decidido. A reunião noturna não seria de apoio, mas de execução. E assim, com a precisão de um cirurgião, o plenum separou os cargos de primeiro secretário e premier. Brezhnev assumiu o primeiro, o verdadeiro poder. Kosygin, o segundo, a fachada operacional. Mikoyan, o sobrevivente, manteve-se por mais um ano como chefe de Estado, até que Podorny o substituísse com a elegância de um relevo planejado. Mas o jogo real já estava em movimento. Ustinov, o estrategista da defesa, ganhou as rédeas do aparato militar. Kulakov, o especialista em agricultura, foi promovido, e logo passaria o bastão a Kirilenko, outro nome de confiança. E Secherbitsky? Secherbitsky. Brezhnev não escondeu o prazer em trazê-lo para Moscou, antes de enviá-lo de volta a Kiev como líder do partido ucraniano. Um presente envenenado? Talvez. Um gesto de lealdade? Sem dúvida. Quanto a Khrushchev, receberam-no com uma dacha e a promessa de que poderia viver seus dias em paz, até 1971, quando a história, impiedosa, o apagou de vez. Brezhnev, porém, não se contentaria com meia vitória. Em 1966 desfez as últimas amarras do passado, aboliu os limites de mandato e a rotação de cargos, devolveu ao Politburo seu nome original e, claro, trocou o título de primeiro secretário pelo de secretário-geral. Um detalhe? Não. Uma mensagem. Os membros do Politburo entenderam. Ali não havia mais espaço para ambições solitárias. Brezhnev era o protetor, o pai generoso que garantia a todos suas vidas, seus cargos, seus privilégios, desde que não esquecessem quem os concedia. E então veio a arte da sedução. Não com discursos inflamados, mas com gestos calculados.
CSKA Moscou nos estádios, viagens juntas, dachas vizinhas na Crimeia. Tudo para criar a ilusão de uma irmandade. Ilusão? Não. Estratégia. Brezel transformava a lealdade em rotina, e a rotina em dependência. Caçadas em Zavidovo não eram apenas esporte, eram lições. Quem atirava melhor? Quem ria mais alto? Quem no final do dia sabia que seu lugar no círculo dependia da graça do anfitrião? Até seus problemas de saúde nos anos 70 viraram peça do jogo. Os carros, o Rolls-Royce, os Mercedes, o Cadillac presente de líderes estrangeiros, não eram ostentação. Eram lembretes. Eu posso dar. Eu posso tirar. Mas Brezel também sabia quando ser sutil. Nas reuniões do Politburo falava por último, como se suas palavras fossem o veredicto de um júri já convencido. E eram. As decisões? Coletivas, é claro. Ou pelo menos era o que ele deixava transparecer. Afinal, quem não gosta de se sentir parte do poder? Citações de Lenin aqui, um discurso simples ali e pronto. O povo tinha seu líder acessível, o partido, seu estrategista e os rivais. Bem, os rivais tinham Shelepin como exemplo. Em dezembro de 1965, o ambicioso Shelepin descobriu que suas aspirações, presidente do partido, premier, chefe do comitê de controle, não passavam de castelos de cartas. Brezel e Podorny o removem com a delicadeza de quem afasta um incômodo. Deputy Premier da Ucrânia? Um cargo de honra. Sussurrou o secretário-geral, enquanto Semishchestny, seu aliado na KGB, ainda tentava resistir. Até 1967. Até Andropov. Até o momento em que Brezel, com um sorriso, ofereceu a Semishchestny um novo desafio e a Andropov, o controle absoluto da polícia secreta. Ninguém está sendo punido, garantiu. Mas todos sabiam. Na URSS de Brezel, punição era um conceito relativo. Porque o verdadeiro objetivo nunca foi a vingança. Era a estabilidade. E para isso ele tinha um plano. Desde 1964, repetia como um mantra: construir as bases materiais e tecnológicas do comunismo. Melhorar a vida do povo. Palavras bonitas? Não. Promessas cumpridas. Em 1966, o salário mínimo, que Khrushchev havia fixado em 40 rublos, subiu para 60. 5 anos depois, os preços caíam, os impostos diminuíam, e as férias, passavam de 12 para 15 dias. Aposentadoria aos 60 para homens, 55 para mulheres. Semana de 5 dias. Em uma década, os salários reais aumentaram 25%. A URSS não era o paraíso, mas, pela primeira vez em muito tempo, o povo podia respirar. E Brezel? Brezel sorria. Porque um líder não precisa de revoluções quando tem resultados. Não precisa de culto à personalidade quando tem lealdade. E, acima de tudo, não precisa de inimigos quando tem o futuro nas mãos. Mas não era apenas nas cidades que a vida melhorava. Brezel sabia, um país se mede pelo bem-estar de todos, não apenas de seus centros urbanos. E assim voltou os olhos para o campo, onde o sol nasce cedo e o trabalho é duro, mas a terra é generosa. Os preços baixos dos alimentos nas cidades, aqueles que enchiam as mesas dos operários, não podiam mais sufocar quem os produzia. Os agricultores mereciam justiça. E justiça para Brezel tinha um nome: salários dignos, investimentos reais, tecnologia que transformasse o suor em colheita. Não era retórica. Era ação. Enquanto o Ocidente se gabava de suas fazendas mecanizadas, a URSS acelerava: irrigação moderna, fertilizantes de qualidade, máquinas que multiplicavam o trabalho das mãos calejadas. Sim, houve secas. Como esquecer 1971 e 1972, quando a terra rachou de sede e os céus se fecharam? Mas um líder não se curva diante da natureza. Importou-se grãos, 25 milhões de toneladas, para que nenhum prato ficasse vazio. E quando, em 1973, a terra finalmente retribuiu com uma safra abundante, o problema não foi a falta, mas o excesso. Tantos cereais que os caminhões não davam conta de levá-los a tempo. Um bom problema, afinal. A carne, essa sim, era um desafio mais espinhoso. O inverno de 1968 ainda doía na memória: 12 milhões de animais perdidos, um golpe que nenhum discurso poderia suavizar. Mas Brezel não era homem de lamentações. Se a terra soviética não dava conta, o mundo capitalista forneceria, e forneceu. Em 1972, foram 750 milhões de dólares em ração americana, um golpe de mestre que silenciou os críticos. Afinal, o que importava não era de onde vinha o alimento, mas que ele chegasse à mesa do povo. E a economia? A economia merecia mais do que os dogmas do passado.
Em 1965, com Kosygin à frente, veio a reforma. Menos burocracia, mais autonomia para as fábricas, metas realistas em vez de sonhos irreais. Os diretores agora decidiam, os ministérios coordenavam e o Gosplan, aquele monstro de papelada, finalmente respirava. Não era o fim do planejamento central, mas sua evolução. Porque um sistema que não se adapta morre. Os resultados? Estavam nas casas. Nos eletrodomésticos que poupavam horas de trabalho, nos móveis que enfeitavam o lar, nos apartamentos novos, sim, aqueles com cozinha e banheiro próprios. Um luxo para quem só conhecia os comunal-que apertados. Em 1980, a maioria dos urbanos já tinha seu cantinho. E os carros? Ah, os carros. A joint venture com a Fiat em Togliatti não foi apenas um negócio, foi um símbolo. 600 mil veículos por ano, rodando pelas estradas de um país que agora olhava para frente. Claro, havia desafios. A produção não acompanhava o consumo, e as prateleiras às vezes esvaziavam. Os salários subiam, mas a inflação espreitava. O crescimento, que voara 5% nos anos 60, agora engatinhava abaixo de 3%. Era de estagnação, diziam os críticos. Bresel ouvia, mas não se abalava. Se os salários precisavam ser contidos para equilibrar as contas, que assim fosse. E se o povo queria mais, bem, o mundo capitalista estava aí para suprir, com importações que enchiam as lojas e calavam as reclamações. Kosygin, o técnico, e Bresel, o estrategista, formavam uma dupla que entendia. A economia não era um campo de batalha ideológica, mas uma máquina a ser ajustada. Quando os números não fechavam, não havia espaço para vaidades. Em dezembro de 1969, no plenário do Comitê Central, Bresel foi direto. Camaradas, nossos planos são ambiciosos, mas a realidade é teimosa. E citou o exemplo dos 4 guindastes, comprados na Alemanha Oriental, destinados a Vladivostok, mas que por um descuido burocrático acabaram no Mar Negro. Um erro bobo, mas revelador, o sistema ainda engasgava em detalhes. A solução? Não era purga, não era terror, era eficiência. Bresel acreditava no socialismo, mas não em sua versão engessada. Se os quadros do partido relaxavam, se as metas não eram cumpridas, a resposta não era o fuzilamento, mas a cobrança firme. Afinal, ele conhecia bem aqueles que agora liderava. Havia sido um deles em Ucrânia e Moldávia, no Cazaquistão. Sabia quando um homem trabalhava e quando apenas fingia. E quando, nos anos 70, as faltas se multiplicaram e o mercado negro floresceu, Bresel escolheu seu caminho. Não perseguir os que compravam no subterrâneo, mas garantir que os responsáveis, aqueles que deveriam evitar a escassez, cumprissem seu dever. Porque um líder não governa com medo. Governa com resultados. E os resultados, por mais imperfeitos, estavam lá, um povo melhor alimentado, melhor vestido, melhor abrigado do que nunca. A URSS não era perfeita. Mas, pela primeira vez em décadas, ela pertencia ao seu povo. E isso, para Bresel, era vitória suficiente. Não era um líder que se curvava às tempestades. Era um líder que as dominava. E quando os ventos da história sopraram contra a União Soviética nos anos 1970, Bresel não apenas resistiu. Ele redefiniu o jogo. A popularidade não era um acaso, era o resultado de uma estratégia meticulosa. Em 1971, com um gesto que só um estadista de visão poderia executar, ele expandiu o Politburo. Não por capricho, mas por cálculo, de 11 para 15 membros, 4 deles aliados leais, escolhidos não por subserviência, mas por competência. Porque um líder não governa sozinho. Governa com uma equipe que compartilha sua visão de grandeza. E quando a saúde de Kosygin, seu companheiro de longa data, começou a falhar, primeiro com aquele trágico acidente de barco em julho de 1976, depois com os longos meses de recuperação, e Bresel não deixou o país à deriva. Com a precisão de um cirurgião, nomeou Nikolai Tikhonov, um homem de confiança, como primeiro vice-premier. Não foi uma substituição forçada, mas uma transição suave e respeitosa. Porque um líder não abandona os seus. Mesmo quando, em outubro de 1980, a inevitável despedida chegou, e Kosygin, já debilitado, apresentou sua renúncia, Bresel garantiu que o legado continuasse, com Tikhonov à frente, um homem que entendia que a estabilidade não era estagnação, mas a base sobre a qual se constrói o futuro. Enquanto isso, Podorny, outro pilar do antigo guardião do poder, viu seu espaço se reconfigurar, não por hostilidade, mas por evolução. A Constituição de 1977 não foi um golpe, mas uma consolidação. Bresel não inventou o centralismo, ele o aperfeiçoou. E o fez com uma mensagem clara: a União Soviética não era mais um experimento. Era uma realidade desenvolvida,
uma sociedade socialista madura, pronta para o próximo salto, o comunismo. Não como utopia distante, mas como horizonte tangível. Porque um líder não vende sonhos, entrega caminhos. E aqui vem a grande ironia que os críticos insistem em ignorar. Brezel não foi um retorno a Stalin. Foi o antídoto. Enquanto Khrushchev vacilara entre a repressão e o caos, Brezel escolheu a firmeza sem a brutalidade. Os números não mentem, menos prisões por atividades antissoviéticas sob seu mandato do que sob o de seu predecessor. Não por clemência ingênua, mas por estratégia. Os dissidentes, tratados não com balas mas com precisão. A KGB sob Andropov agia não como um martelo, mas como um escalpelo. Os julgamentos de Daniel Wisniewski em 1966? Sim, foram duros. Mas compará-los ao terror stalinista é ignorar um detalhe crucial. Eles foram exceção, não regra. Brezel preferia a persuasão ao espetáculo. Quando Solzhenitsyn foi exilado em 1974, não foi um grito de ódio, mas um suspiro de decepção. Por que vocês, os intelectuais, insistem em ver traição onde há apenas construção? Parecia perguntar. E quando Sakharov, brilhante mas ingênuo, cruzou a linha ao apoiar abertamente o Ocidente em 1973, Brezel não o esmagou. Limitou seu alcance. Gorky não era um gulag. Era um lembrete. A URSS tinha espaço para críticas, mas não para sabotagem. Eis a genialidade de Brezel. Ele entendia que a força de um sistema não está em silenciar vozes, mas em canalizá-las. Stalin havia governado pelo terror, Brezel governava pela memória. E qual memória poderia unir um povo mais do que a vitória sobre o fascismo? Não foi por acaso que em 1965, ele declarou o 9 de maio feriado nacional. Não foi nostalgia. Foi política no seu estado mais puro, transformar a dor em orgulho, o sacrifício em identidade. As cidades-herói, Moscou, Leningrado, Kiev, Volgograd, não eram apenas homenagens. Eram símbolos vivos de que a URSS não era um império construído sobre ossos, mas uma nação forjada no fogo da resistência. E quando, em 1967, a chama eterna foi acesa aos pés do Kremlin, ao lado dos nomes das cidades que nunca se renderam, Brezel não estava apenas honrando os mortos. Lembrava aos vivos, vocês são herdeiros dessa glória. A estátua à Pátria Chama, erguida em Volgograd, sim, a mesma que Khrushchev encomendara, mas que Brezel tornou eterna, não era apenas arte. Era um manifesto esculpido em aço. A União Soviética não olhava para trás. Olhava para frente, com os pés firmes no chão que seus soldados haviam defendido. E se alguém duvidava de sua habilidade para navegar nas águas internacionais, bastava olhar para o leste. A Polônia, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, todos membros do Pacto de Varsóvia, todos sob a égide de uma liderança que entendia uma verdade simples. A solidariedade não é imposição, é escolha. Quando, em dezembro de 1967, a Tchecoslováquia mergulhou em sua crise de liderança, com Dubček desafiando o velho Novotny, Brezel não interveio com tanques. Esperou. Observou. Deu espaço à Primavera de Praga, até que a própria primavera revelou sua natureza. Não era renovação, era risco. Porque quando as reformas de Dubček começaram a flertar com a desintegração do partido, quando Moscou viu não um aliado inovador, mas um potencial domínio a cair, Brezel agiu. Não por ódio à mudança, mas por amor à estabilidade. E em 21 de agosto de 1968, quando os tanques do Pacto de Varsóvia entraram em Praga, não foi um ataque. Foi um resgate. Um lembrete de que a liberdade dentro do bloco socialista tinha limites, e esses limites eram traçados não por capricho, mas pela história. Porque um líder não permite que o caos desfaça décadas de construção. Um líder protege. Mesmo que para isso precise ser impopular por um dia, para garantir que seu povo não sofra por uma década. E agosto, meu caro, não é apenas um mês no calendário, é um lembrete de que a história não se escreve por acaso, mas por mãos firmes. Quando Dubček e seus sonhadores reformistas foram convidados a Moscou, não foi uma reunião de amigos. Foi uma lição. Uma assinatura não é apenas tinta no papel, é o selo de um compromisso inegociável. E quando o líder tchecoslovaco voltou a Praga no dia 27, não foi um retorno triunfal, mas a confirmação silenciosa de que a ordem havia sido restaurada. A paciência tem limites, e a história não perdoa quem esquece disso. A doutrina Brezhnev não foi uma ameaça, foi uma promessa. Uma garantia de que o socialismo não seria desmontado por caprichos passageiros ou ilusões perigosas. Porque um líder não governa apenas para o presente, ele constrói para o futuro. E se isso exige decisões duras, que assim seja. A estabilidade não se negocia.
Mas Brezhnev não era apenas um guardião da ordem. Era um estrategista. Um homem que entendia que a força sozinha não vence guerras, a diplomacia sim. Após as cicatrizes da Segunda Guerra, ele sabia que o mundo não precisava de mais confrontos, mas de canais. Canais diretos, sem burocracias, sem intermediários. Porque quando se trata de evitar o caos, cada segundo conta. E se Gromyko, com sua seriedade inabalável, representava a face institucional do Kremlin, Brezhnev era o mestre das conexões pessoais. Um homem que falava não apenas como estadista, mas como alguém que entendia o peso das palavras e o valor do silêncio. E foi assim que, em 1970, ele estendeu a mão a Willy Brandt, não como um adversário, mas como um aliado em potencial. Porque a política não se faz apenas com tratados, faz-se com confiança. E Brezhnev a construiu, compartilhando o que poucos ousariam, as fraturas internas do próprio Politburo. Um gesto de transparência? Não. Um cálculo preciso. Porque quando você mostra vulnerabilidade, não está fraquejando, está demonstrando que tem controle sobre ela. O Tratado de Moscou não foi um acordo, foi um marco. O reconhecimento de que as fronteiras não são linhas no mapa, mas pilares da paz. E quando Brandt e Brezhnev se encontraram pela primeira vez, não foi um cumprimento protocolar, foi o início de uma aliança que transcendia ideologias. Porque grandes líderes não se limitam a assinar papéis, eles constroem pontes. Mesmo que para isso precisem descansar juntos na Crimeia, longe dos olhares curiosos, onde as palavras fluem sem filtros e as decisões ganham forma. E a França? Pompidou não foi um visitante, foi um parceiro. Porque Brezhnev não negociava, ele criava laços. E quando admitiu as dificuldades da economia soviética, não foi um sinal de fraqueza, mas de honestidade. Porque quem esconde seus problemas não busca soluções, quem os expõe, abre portas. E as portas que Brezhnev abriu não eram apenas para o comércio, mas para um futuro onde a Europa não fosse dividida por cortinas, mas unida por interesses. E então veio Nixon. Nixon. Um homem que entendia o jogo tanto quanto Brezhnev. Porque a política internacional não é um tabuleiro de xadrez. É um campo minado onde cada passo pode ser o último. E quando o presidente americano pisou em Moscou, não foi como um inimigo, mas como um jogador disposto a reescrever as regras. Porque ambos sabiam. A Guerra Fria não seria vencida com mísseis, mas com diálogos. Os acordos SALT não foram concessões, foram vitórias. Porque limitar armas não é fraqueza, é inteligência. E quando Brezhnev sentou ao volante daquele Lincoln Continental em Camp David, não estava apenas dirigindo um carro, estava demonstrando algo muito mais poderoso, que um líder soviético não temia a velocidade, nem as curvas, nem os riscos. Porque quem governa com medo não governa, sobrevive. E Brezhnev não estava ali para sobreviver. Estava ali para mostrar que mesmo a 80 km por hora, com Nixon gritando para frear, a União Soviética não perdia o controle. Era uma metáfora. Uma lição. Mas a história, meu caro, não é feita apenas de triunfos. É feita de homens. E homens, por mais fortes que sejam, são frágeis. Pompidou se foi. Brandt caiu. Nixon ruiu. E Brezhnev? Brezhnev ficou. Mas até os gigantes tropeçam. As noites sem sono, os comprimidos, os atrasos nas reuniões, não eram sinais de declínio, mas o preço de carregar um império nas costas. Porque liderar não é apenas tomar decisões, é absorver o peso delas. E mesmo assim, em 1975, ele reuniu 33 nações em Helsinki. Não para impor, mas para propor, porque a paz não se decreta, se constrói. E os acordos de Helsinki não foram um pedaço de papel, foram a prova de que mesmo em meio à tensão, a diplomacia podia vencer. Territórios respeitados, forças contidas, direitos reconhecidos. Era o mundo que Brezhnev imaginava, não dividido por muros, mas conectado por compromissos. Mas a história, como sempre, tem suas ironias. Carter chegou com seus ideais, e o diálogo que Brezhnev tanto cultivou começou a rachar. Porque a política não é feita de boas intenções, mas de realismo. E quando os americanos passaram a exigir o que não estavam dispostos a oferecer, o jogo mudou. Mas Brezhnev não desistiu. Porque um líder não recua quando o vento sopra contra. Ele ajusta as velas. E se a tempestade estava chegando, ele já havia construído os alicerces para resistir a ela. A história, porém, não se escreve apenas com tratados ou discursos. Ela se forja no fogo das decisões difíceis, naqueles momentos em que o peso do poder se faz sentir não nas medalhas do peito, mas nas cicatrizes que deixa para trás.
E Brezhnev, com sua saúde cada vez mais frágil e o Império Soviético balançando sob o peso de suas próprias contradições, viu-se diante de um dilema que definiria seu legado: a questão afegã. O Afeganistão não era um capricho. Era um cálculo. Quando Nur Muhammad Taraki e seu Partido Democrático do Povo tomaram o poder em 1978, Moscou viu ali não uma revolução, mas uma oportunidade, ou melhor, uma obrigação. Porque um governo socialista em Cabul, mesmo instável, era preferível a um vácuo que pudesse ser preenchido pelos americanos ou, pior, pelos islamistas radicalizados que já assombravam a região. Brezhnev sabia disso. O Politburo sabia disso. E quando Taraki foi traído e assassinado por Hafizullah Amin, um homem que, segundo os relatórios da KGB, flertava perigosamente com Washington, a paciência de Moscou esgotou-se. A invasão, em dezembro de 1979, não foi um ato de agressão desmedida. Foi uma jogada de xadrez. Uma jogada arriscada, sim, mas necessária na visão de um homem que já havia visto o preço da hesitação. Brezhnev não queria outra Hungria, outro Praga. Ele queria estabilidade. Mas a história, mais uma vez, tem seu senso de ironia cruel. O que deveria ser uma operação rápida e cirúrgica transformou-se em um pântano de 9 anos, um conflito que drenaria não apenas os recursos soviéticos, mas também a última ilusão de que a detente ainda tinha futuro. O Ocidente reagiu como se esperava, com sanções, boicotes e a humilhação pública do boicote às Olimpíadas de 1980. Mas o golpe mais duro não veio de fora, veio de dentro. Porque enquanto Brezhnev tentava segurar as pontas de um império que já mostrava rachaduras, seu próprio corpo traía. Os medicamentos se acumulavam na mesa de cabeceira, as reuniões do Politburo eram cada vez mais curtas, e os olhares dos colegas, Andropov, Ustinov, Chernenko, já não escondiam a pergunta silenciosa: quem virá depois? E então veio a Polônia. 1980. Lech Walesa e o Solidariedade, um movimento que não era apenas um sindicato, mas um grito de liberdade ecoando por trás da cortina de ferro. Brezhnev, mesmo doente, entendeu o perigo. Não era apenas a economia polonesa que estava em colapso, era o próprio sistema. Quando Jaruzelski declarou a lei marcial em dezembro de 1981, muitos viram a mão de Moscou. Mas a verdade era mais complexa. Brezhnev, em seus últimos meses, já não tinha força para impor uma invasão como na Hungria ou na Tchecoslováquia. O que restava era a diplomacia do medo, a ameaça velada, o jogo sujo dos bastidores. E mesmo assim o Solidariedade sobreviveu, porque algumas chamas não se apagam com decretos. Enquanto isso, o homem que já fora retratado como o arquiteto de um império inquebrantável agora mal conseguia ficar de pé. As medalhas, 4 vezes herói da União Soviética, Marechal, vencedor da Paz Lenin, pesavam mais do que nunca. Não pelo metal, mas pelo que representavam. Um sistema que premiava a lealdade acima da competência, a aparência acima da essência. Brezhnev não era um gigante. Era um sobrevivente. Um homem que soube navegar as purgas de Stalin, que se aliou a Khrushchev quando conveniente e que, quando chegou sua hora, governou não com o punho de aço de seus predecessores, mas com a astúcia de quem sabe que o poder verdadeiro está na capacidade de manter os outros dependentes de si, até que o corpo disse basta. Em 7 de novembro de 1982, ele ainda estava lá, no alto da tribuna da Praça Vermelha, observando o desfile que celebrava uma revolução que já não existia mais. 3 dias depois, o coração parou. Não com estardalhaço, não com o último discurso épico, mas em silêncio, como se a própria história tivesse cansado de esperar. Quando o caixão foi baixado ao lado do mausoléu de Lenin, em 15 de novembro, o que se enterrava não era apenas um homem, era uma era. 18 anos de estabilidade aparente, de crescimento estagnado, de um império que se expandia em medalhas e mísseis, mas que apodrecia por dentro. Brezhnev não foi um reformador, não foi um visionário. Foi o último dos gigantes soviéticos a acreditar que o sistema poderia se sustentar pelo simples fato de existir. E, no entanto, mesmo em sua morte, ele deixou uma lição. Porque quando Yuri Andropov assumiu o poder 2 dias depois, todos souberam. O que viria não seria continuidade. Seria um desespero silencioso por mudança. Ou, na falta dela, pelo menos por sobrevivência. Brezhnev amava futebol, carros rápidos e o teatro da política. Mas, acima de tudo, amava o poder. E o poder, como ele mesmo aprendeu, não perdoa fraquezas nem mesmo as do corpo. Quando as luzes se apagaram para Leonid Ilyich, o que ficou não foi o eco de seus discursos, mas a sombra longa de um império que, sem saber, já estava contando seus últimos dias. A Ucrânia industrializada após a guerra? Um sonho vendido como certeza.
A Moldávia, o próximo capítulo da mesma promessa vazia. Mas enquanto Khrushchev ainda aquecia a cadeira no Kremlin, Brezhnev já movia suas peças em silêncio. Em 1954, as terras virgens do Cazaquistão se tornaram seu tabuleiro, um projeto grandioso, um gesto de força, uma maneira de provar que o solo soviético ainda podia sangrar trigo em vez de derrotas. Ele não era apenas o braço direito de Khrushchev, era o escudo contra os lobos que circundavam o líder. Em 1957, quando a faca esteve prestes a cortar o pescoço de Nikita, foi Brezhnev quem segurou a lâmina. E quando finalmente herda o trono em 1964, não há golpes, não há purgas espetaculares, apenas a lenta, meticulosa arte de tecer lealdades. O Politburo se transformou em um clube exclusivo, onde os convites eram distribuídos com paciência de ourives. Não havia necessidade de gritar ordens quando bastava um sorriso, um aperto de mão, um cargo estratégico oferecido no momento certo. Estabilidade repetia como se a palavra sozinha pudesse alimentar uma nação. E por um tempo quase funcionou. Os soviéticos acreditaram na promessa de uma vida melhor, até perceberem que os salários subiam menos que a fila pelo pão. Os campos coletivos produziam números para relatórios, não comida para mesas. As fábricas cuspiam tratores e tanques, mas não sapatos que não se desmanchassem no primeiro inverno. E então veio a vergonha silenciosa. O império que jurava autossuficiência passou a importar grãos dos mesmos capitalistas que desdenhava. Brezhnev olhava os números, coçava a testa e murmurava para os camaradas: precisamos nos esforçar mais. O sistema é sólido. Confiem em mim. Nos anos 70, ele brilhou no palco internacional como poucos. Os apertos de mão com Nixon, os acenos para Brandt, os sorrisos para Pompidou, cada gesto era uma peça de um xadrez onde a URSS parecia, pela primeira vez em décadas, jogar em igualdade. Detente chamavam. Um suspiro de alívio no meio da Guerra Fria. Mas o corpo traía a mente. As mãos que assinavam tratados tremiam. Os olhos que fitavam os líderes ocidentais já não enxergavam com clareza. E quando a saúde falhou, a desconfiança tomou conta. Os americanos viam nele um parceiro. Os generais soviéticos, um homem que já não conseguia segurar as rédeas. Então veio o Afeganistão, um erro calculado, ou a última cartada de um jogador que não sabia mais como sair da mesa? Hoje perguntam se Brezhnev foi um comunista chato, um ideólogo de papel, o arquiteto de uma era onde a economia engasgou e o futuro apodreceu antes de nascer. Mas esquecem que, sob seu reinado, os gulags não se encheram como antes. Que as prisões políticas se tornaram exceção, não regra. Que por um breve momento a URSS respirou sem o peso constante do terror. Foi estagnação? Sim. Foi declínio? Inegável. Mas também foi a última vez em que o Império tentou, mesmo que às cegas, ser algo além de uma máquina de guerra. E agora me digam, quando a história julga um homem como Brezhnev, ela pesa mais os erros que afundaram um sistema, ou os pequenos alívios que permitiram a milhões sobreviver até o próximo colapso. Deixem suas respostas nos comentários. Até lá, obrigado por testemunhar o crepúsculo de um gigante.